Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda noite do estudo da série do Apocalipse. Nessa noite nós estudaremos as 7 igrejas do Apocalipse. Elas receberam as cartas que João escreveu e nós vamos estudar nesta noite, carta por carta, tiraremos várias dúvidas, mas antes, porém, eu quero mandar um abraço para várias pessoas que estão assistindo conosco, para os amigos ali do Acre, de forma muito especial lá no extremo Cruzeiro do Sul. Quero mandar um abraço também para a família Silveira, família da minha esposa lá de Santa Catarina, aqueles que estão assistindo também de Hortolândia. Que bom ter vocês conosco, participando desse estudo. Queridos, você pode interagir conosco aqui embaixo. Ok? Desse lado, né? Aqui aparece também as suas mensagens. Caso você tenha alguma dúvida, você pode enviar. Às vezes não vai dar tempo de eu responder ao vivo, mas nós temos instrutores, né, que estão ali preparados para responder as tuas perguntas e também tirar as tuas dúvidas. Ok? Esse estudo, a nossa intenção é que ele seja interativo. E nessa noite nós também estamos trabalhando de forma diferenciada de ontem. Ontem nós tivemos alguma série de probleminhas técnicos que, pela graça de Deus, hoje estamos tentamos resolver e melhorar e trazer uma melhor qualidade de apresentação para você que nos acompanha. Está bem? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Então, não está com a Bíblia ainda? Amigos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E para estudar este livro é muito importante que você tenha a sua Bíblia em mãos e que ela fique aberta, para que nós possamos estudar texto por texto. Paulo, inclusive, diz que os bereanos, eles eram mais sábios, né, do que os outros, porque além de ouvir, eles iam lá e consultavam para ver se era isso mesmo que estava nas Escrituras. Então, eu convido você a não ficar só confiando naquilo que eu falo, mas olhar também na Bíblia para ver se é isso mesmo, né? Se essas citações são essas mesmas. Está bem? O texto que nós vamos começar lendo está em Apocalipse capítulo 1. Nós leremos o verso 10 e o verso 11. Ainda não é o texto, ainda não é os capítulos que nós vamos estudar. Porque os capítulos que nós vamos estudar nesta noite, e talvez teremos que ser um pouco rápidos, porque são muitas informações, são os capítulos 2 e o capítulo 3. Mas de forma introdutória, eu quero ler com você, no capítulo 1 ainda, o verso 10 e também o verso 11. Muito bem? Vai aparecer aí na tua tela. Você pode ler direto na sua Bíblia ou na tela. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui então está o nome das igrejas. E as visões que que João teve, que o anjo, né, através ali, que Deus mandou para Jesus, Jesus mandou para o anjo, e o anjo entregou para João, e João agora envia para os servos de Deus, são os líderes dessas igrejas. Aqui, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas eu quero chamar a atenção, primeiramente, para o início do verso 10, onde diz que João, achei-me em espírito. Essa frase, João está querendo dizer que ele teve uma visão, não é que ele foi transportado para outro lugar. João continuava na ilha de Patmos, mas ali ele teve uma visão. E aqui fala, e que essa visão, né, achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia seria esse? Você já parou para se perguntar qual dia da semana foi que Deus se revelou para João e trouxe essa mensagem de tamanha importância para os dias de João e para os nossos dias também? Lembra que eu falei para você que o livro do Apocalipse, ele é todo baseado no Antigo Testamento? E quando você estuda o Antigo Testamento, a única referência a dia do Senhor é em relação ao sábado. Então, o dia em que Jesus apareceu para João foi um dia de sábado. O dia do Senhor, ele é citado em Isaías 58, verso 13 e 14. Algumas pessoas falam: pastor, mas o senhor cita muito rápido as passagens, não tem tempo da gente procurar. Por isso está ficando gravado.
Então, aí você pode depois voltar a assistir esse vídeo e consultar as passagens. Como nós temos um propósito de fazer este programa para você todas as noites, dentro de um horário máximo de 1 hora, eu não tenho como dar uma atenção e esperar todos os textos e fazer uma leitura muito compassada. Mas Isaías 58, 13 e 14 fala do sábado como o dia do Senhor. Êxodo capítulo 31, novamente, fala do sábado. Êxodo capítulo 20, verso 8, coloca o sábado como o dia do Senhor. E já no Novo Testamento, isso é fantástico e é maravilhoso, porque o próprio Jesus que apareceu para João, em Mateus capítulo 12, verso 8, ele fala que ele é o Senhor do sábado. Então, agora Jesus aparece para João num dia de sábado para revelar as suas maravilhas. Queridos, para João, ele fez questão de citar o dia do Senhor pelo seguinte fato. Lembra que ele estava numa ilha deserta, toda cheia de pedras, era estéril essa ilha, ele estava sofrendo, cercado pelo mar. Agora, o conforto apareceu através de Jesus Cristo, no dia de sábado. Para João, o dia de sábado era um antegozo do que nós iremos viver no céu. No céu nós iremos viver na presença de Deus e longe também dos problemas. Então, se você ainda tem dúvidas em relação qual é, de fato, o dia do Senhor, esse é um outro estudo que eu recomendo que você pode pedir, através tanto desse mesmo chat, deste vídeo, ok? Ou através de um número que já foi citado aqui várias vezes, daqui a pouco ele vai aparecer novamente. Você pode mandar para o WhatsApp e falar, olha, eu gostaria de maiores esclarecimentos sobre o estudo sobre o dia do Senhor. E nós estaremos aqui prontos para esclarecer para você. Está bem? Em relação às 7 igrejas, muitos estudos foram realizados. Algumas pessoas, inclusive, achavam que essas 7 igrejas elas eram fictícias, ou que essas igrejas elas nunca tinham existido de fato, e que era apenas uma retórica, ou era uma história inventada, tanto por Paulo, porque Paulo também visitou muitas dessas igrejas, como também no livro do Apocalipse escrito por João. Tem uma tela que vai aparecer para você agora, que fala de um homem chamado William Ramsay. Esse homem, chamado William Ramsay, ele era um estudioso, um arqueólogo, e ele foi para aquela região da Ásia, porque ele tinha a intenção de provar que essas igrejas, elas nunca tinham existido, que não passava de uma história contada e uma história fictícia. E William Ramsay, quando ele saiu para esse estudo, e foi para a região da Ásia, ele acabou descobrindo que essas igrejas elas eram reais. E nesse livro, onde ele escreve as cartas das 7 igrejas da Ásia, ali ele conta, na página 125, você pode ler ali, no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Pode voltar aqui para mim? Muito bem. Na Ásia, não é que existia apenas essas 7 igrejas. Assim como William Ramsay ele faz essa afirmação, ele diz que essas igrejas eram as igrejas principais. Então, por exemplo, nós temos uma igreja aqui em Porto Velho. Nós temos uma igreja em Candeias, temos outra em Jaci, Paraná. E se alguém perguntar qual é a igreja principal de Rondônia, com certeza, e não menosprezando essas cidades, mas a capital, Rondônia, seria com certeza a primeira a ser citada pela sua relevância. Então, é a mesma questão. Só para você ter um exemplo, a Bíblia cita outras igrejas, como Filadélfia, Colossos, ok? Que eram igrejas que, se fosse uma análise geográfica, elas apareceriam no mesmo mapa. Então, o critério que foi utilizado foi a importância dessas igrejas para a sua época, ok? E além disso, coloca na tela, você pode ver ali inclusive a sequência das cartas que saíram de Pátimos, foram para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas elas existiram de fato nos dias de João, só que elas também simbolizam
7 períodos pelos quais a igreja cristã passaria até a volta de Jesus Cristo. Então, por que essas igrejas foram escolhidas? Essa é uma pergunta que muitas vezes pode surgir. Elas foram escolhidas porque elas possuíam características das igrejas que passariam ao longo dos séculos, ok? De onde poderia se tirar grandes lições. E essas igrejas representariam a própria igreja cristã durante a história, ok? Quando estudamos o livro do Apocalipse, e aí agora nós chegamos ao capítulo 2 e ao capítulo 3, fica com a sua Bíblia aberta aí. Quando nós chegamos no capítulo 2 e no capítulo 3, nós encontramos agora as cartas. O que eu quero que você entenda, que essas cartas, elas são diferentes das cartas que nós estamos acostumados a ver hoje. Hoje, na verdade, a gente vê e-mail, não é isso? Mas há um tempo atrás se escreviam cartas. E as cartas, ela era uma única carta feita num papel. Então, essas cartas, elas faziam parte de um livro. Então, elas foram escritas na forma de epístolas, que significam cartas, mas elas faziam parte de um único livro. Está bem? E quando nós estudamos a carta direcionada a cada uma das igrejas, nós encontramos alguns elementos comuns em cada igreja. Olha na sua tela o que vai aparecer. A apresentação, né? Se apresenta, Jesus Cristo se apresenta, e ele se apresenta de acordo com a visão que João teve. O de cabelo branco, o pé ali como bronze, os olhos, a espada. Ele vai se apresentando e ele faz elogio, reprovação, conselho e também promessa para cada uma das igrejas. Pode retornar. Queridos, nós preparamos para você um gráfico. E esse gráfico, num formato de tabela, ele mostra cada igreja. E aí nós colocamos também, nós sistematizamos o conselho, a advertência, o elogio. E esse material, ele está disponível aí, está aparecendo na tua tela o QR Code. E através desse QR Code, você tem acesso a essa tabela também. Essa tabela que está aparecendo aqui ao fundo, ela está disponível. Ah, mas pastor, eu não consigo, não sei acessar o QR Code. Você pode ir na descrição desse vídeo, ok? Tem um link para você acessar. Ah, pastor, eu não entendo muito disso também, eu não sei direito o que é link. Queridos, estamos aqui para ajudar vocês, ok? Então você vai também escrever aí no chat que você deseja receber, ou vai mandar uma mensagem para o WhatsApp, 981120090, e vai falar, eu quero essa tabela, e nós vamos mandar ela em PDF para você. E aí durante essas 13 noites você começa a juntar esses materiais. Esse é um curso que nós estamos dando e oferecendo ele de forma totalmente gratuita, juntamente com os materiais, está bem? Para que você possa, além de obter o conhecimento, juntar material para poder estudar depois na sua casa. Então, essa tabela que está aparecendo ao fundo, coloca a tela cheia, isso. Eu já fiz ali a divisão. Eu quero agradecer aqui o pessoal da mídia que nos ajudou aí, dando uma incrementada nessa tabela. E aí, essa tabela ela está separada igreja por igreja e também as suas mensagens. Lá em cima tem as datas que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Então, esse é um material riquíssimo, que é muito importante você ter. Guarda com você esse material, está bem? Volta aqui que eu quero falar para você um assunto muito importante. Quando estudamos as 7 cartas às igrejas, e essa não é a primeira vez que eu faço esse estudo, ok? Muitas vezes eu considero esse talvez o pior estudo, devido à grande quantidade de informações, ok? Que aí levaria muito tempo, e nós não temos tanto tempo assim. Então, eu também sistematizei, porque quando nós fazemos a comparação, porque a Bíblia diz que João escreveu para a sua época, para as coisas que eram, que estavam acontecendo e as que iam acontecer. Então, a igreja recebeu uma mensagem para ela, para o tempo em que ela estava vivendo, e ela recebeu também uma mensagem profética. Então, a primeira compreensão do livro do Apocalipse para essas cartas é o que está escrito aí na tela. As cartas, elas foram endereçadas às igrejas que existiam de fato no período de João. Então, a carta foi enviada para essas igrejas, eram igrejas reais, ok? Onde tinha lá o seu líder, tinha os membros da igreja, e essas igrejas receberam essa carta,
ok? E ali então elas tiveram acesso a esse material. João, lá na ilha de Pátimos, como prisioneiro, ele estava muito preocupado com as suas igrejas. Isso sim é um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, um pastor que preocupa com a situação das suas igrejas. E ele, de alguma forma, lá em Pátimos, ele sabia da situação das igrejas. E agora ele se preocupou em escrever para elas. Ele sabia que uma igreja era pura, ele sabia, está ali embaixo, né? A igreja era pura, a outra era uma igreja perseguida, tinha uma igreja que ela era herética, apostatada, tinha uma igreja que era protestante, reformadora, e uma igreja que estava também fria. Essa então é a primeira compreensão que nós fazemos ao ler essas 7 cartas, ok? Mas existe também uma segunda compreensão. E agora, você que está nos assistindo, preste bem atenção, porque talvez algumas pessoas vão ouvir isso pela primeira vez. Nós vamos falar de 4 compreensões, está bem? Basicamente eu vou enfatizar a primeira e a terceira, e estou citando a segunda e a quarta, ao final eu vou citar, ok? Então, a segunda compreensão, e talvez essa seja a primeira vez que você vai ouvir isso, que o livro do Apocalipse era uma única carta endereçada a todas as igrejas que existiam de fato no período de João. Não uma carta para cada igreja, uma única carta para todas as igrejas. Porque todas as igrejas, ela de alguma forma, ela era pura, mas também era perseguida, havia heresia, ou ela era apostatada, era reformadora e também fria. Todas as igrejas, nenhuma era 100% isso ou aquilo, mas todas as igrejas tinham algo de tudo. Então, esse livro, ele teria sido escrito de uma única forma para que todos pudessem ler. Mas, pastor, de onde o senhor está tirando essa ideia? Apocalipse 1, verso 11, que nós lemos, lá fala, o que vês, escreve em livro. Você percebe que está no singular? Não está falando o que você vê, escreve em livros. Está falando, escreve em livro. Então, este livro, ele foi enviado para todas as igrejas. Então, quando eu recebia esse livro, eu lia a carta de Éfeso, de cada igreja, né? Esmirna, Tiatira, Laodiceia, eu lia de todas elas. Então não era uma carta, eu não lia só aquele trecho, porque todas as igrejas sofriam de todos os problemas, ok? Apocalipse 2, verso 7, se você der uma olhadinha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 2, verso 7, mas isso vai se repetir em todas as cartas. A palavra, quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas. Mas por que diz às igrejas se a carta fosse só para Éfeso? Está compreendendo que essa única carta, ela servia para todas as igrejas, e essa mensagem ela vai se repetindo, né? Para todas as igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça. Então, essa é a segunda forma de compreensão. A partir de agora, e tendo já em mente a primeira compreensão e a segunda, que eram igrejas reais que recebiam uma carta, nós vamos ver a igreja, estudar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, está bem? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Nós não vamos ler tudo, porque nós não teremos tempo, mas um breve resumo, próxima tela, pode colocar? A cidade de Éfeso, ela era a principal cidade, pode colocar a tela cheia, por favor. Ela era a principal cidade da província romana. Ela tinha um importante porto marítimo e era um centro de negócios. Então, era uma cidade extremamente movimentada, ali rodava muito dinheiro, né? Muita negociação, mas tinha alguns problemas nessa cidade que afetava a igreja. Havia um templo, pode retornar aqui? Havia um templo, o templo da deusa Artemis, que no panteão romano, né? No grego Artemis, no panteão romano Diana. Esse templo, inclusive, ele ficou muito conhecido e ele faz parte das maravilhas antigas, né? As maravilhas do mundo antigo. Esse templo, ele era considerado um local seguro. Olha só essas informações que eu vou te passar. Ele era considerado um local tão seguro que se eu tivesse valores, joias, dinheiro, né, ou algo que eu tinha muito medo de perder, eu podia levar e armazenar lá no templo, nesse templo que era dedicado à deusa Artemis.
de tão seguro que era, e era considerado um local seguro. Então as pessoas também usavam o templo para fazer o comércio. Então, por que eu ia lá? Porque uma pessoa não podia me roubar. Então, se eu ia com dinheiro no bolso, ou tinha ali era um local seguro. A ponto que 50 metros ao redor do templo era um local onde não podia acontecer nada no sentido de errado, de roubo ou transações fraudulentas. A ponto de que bandidos, presta só atenção nisso, usavam o templo de Ártemis como um subterfúgio de proteção à vida. Então, se ele cometia um crime e ele conseguisse fugir e chegar até o templo, lá ele era cuidado, ali ele era protegido. E nem o imperador tinha condições, presta atenção, nem o imperador tinha poder, nesse caso, de alcançar aquele bandido que estava dentro do templo. Ali também era um lugar onde se praticava a beneficência. Vamos supor que você foi roubado na rua. Você agora não tem dinheiro, levaram o seu salário. Você ia até o templo, falava da sua situação e eles iam cuidar de você. Você está viajando, não tem aonde dormir. Você ia lá para o templo. Ah, mas eu sou um artista, estou desempregado. Você poderia expor toda a sua arte lá. Só por que eu estou dizendo isso? Para você entender a importância do templo de Ártemis para a igreja, para a cidade de Éfeso. E dentro dessa cidade tinha uma igreja. E como eu ia agora falar para essas pessoas que elas não deveriam mais frequentar o templo de Ártemis, porque aquilo ali era uma falsa adoração? Como eu ia falar para aquelas pessoas que elas deveriam de não buscar mais ali o cuidado daquela deusa, e que deveriam agora conhecer um novo Deus? Isso é para você pensar. Nós hoje temos uma facilidade e uma condição de levar o evangelho, uma forma muito fácil de pregar. Nós não temos essa concorrência. Hoje somos nós que fazemos a beneficência, somos nós que cuidamos das outras pessoas. Mas para o crente da época de Éfeso, foi um período muito difícil. Mas mesmo assim, os crentes da época de Éfeso, eles foram considerados como fiéis. Olha só, vamos continuar no capítulo 2, agora no verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja perseverante e fiel. E surgiram ali muitas pessoas, homens maus. O próprio Paulo, lá no livro de Atos, ele adverte de que surgiriam falsos mestres, falsos líderes, diretamente falando para a igreja de Éfeso. E na época de João, surgiu ali tanto o docetismo como o gnosticismo. O docetismo era uma heresia que falava que Jesus Cristo ele não tinha vivido neste mundo de carne e osso, mas sim apenas um espírito, ou de forma espiritual. Essa era uma heresia que o povo de Éfeso precisou rejeitar. O gnosticismo também estava atacando a igreja de Éfeso, onde as pessoas entendiam que através da gnose e do conhecimento, eles podiam atingir um estado elevado de santificação, ok? E aí então não precisava de Jesus Cristo, ele mesmo poderia ser o próprio Deus. E o gnosticismo tem outras heresias dentro do próprio gnosticismo. E a igreja de Éfeso, ela permaneceu fiel. Olha só o verso 6, uma outra informação. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então surge aqui um personagem chamado os nicolaítas. Quem seriam os nicolaítas? A tradição e alguns livros antigos também, extra-bíblicos, livros antigos da igreja cristã primitiva, ok? Que coloca os nicolaítas como os seguidores de Nicolau. Tem tudo a ver, né? Nicolau, nicolaítas. Mas quem foi Nicolau? Quem é esse Nicolau que tinha uma heresia? Antes de falar quem é Nicolau, eu vou falar qual era a heresia. A heresia é essa que está aí embaixo, que vai aparecer na tua tela, onde ele dizia assim: os atos da carne não afetam a pureza da alma,
por isso não tem consequência alguma para a salvação. Os nicolaítas, eles entendiam que o que eu fizesse com o meu corpo não era pecado, porque eu já alcançava a salvação através da mente, através do meu propósito de vida, né? Ele tinha quase que uma visão dualística das coisas, baseado em Platão. Então, essa pessoa, ele era alguém com uma influência grega, ok? Do ensinamento grego. Mas quem seria essa pessoa que trouxe para dentro do cristianismo esse ensinamento errado? Então, como eu estava dizendo, os livros não cristãos, ou livros extra-bíblicos, coloca Nicolau como sendo um dos 7 diáconos. Se você for lá para o livro de Atos, nós não vamos ler, mas só quero dar a referência exata para você. É Atos capítulo 6 e o verso 5. Atos capítulo 6, verso 5. O último diácono chama-se Nicolau. E aí é interessante que ele está escrito assim, Nicolau, prosélito de Antioquia. O que significa ser prosélito de Antioquia? Ele não era judeu, ele era um gentil que se converteu ao judaísmo. Então talvez isso explique essa influência grega, né, da cultura grega, que trouxe ali, inclusive, uma heresia para dentro da igreja. Agora nós vamos acelerar um pouquinho por causa do tempo, está bem? Alguns já acham que eu estou acelerado, né? Mas eu estou muito preocupado com o tempo. Então, se concentra, fica com a sua Bíblia na mão. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Importante cidade também portuária, que ficava a 50 quilômetros de Éfeso. Não, as distâncias elas não eram muito grandes. Com grande população judaica na época de João. E o que tinha de especial nessa cidade? Tinha o templo ao imperador. E o que isso significa? Todas as igrejas queriam ter um templo dedicado ao imperador, porque isso significaria que o imperador iria para aquele local, haveria investimento, haveria um cuidado especial. Então, o imperador não permitia que templos dedicados a ele fossem construídos em qualquer lugar. E, de alguma forma, Esmirna teve esse templo ao imperador. Então, isso mostra a importância dessa cidade. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Ao mesmo tempo que, só fazendo uma referência à igreja de Esmirna, vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui fala assim, ó, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 9, capítulo 2, verso 9. Em Esmirna havia então uma grande comunidade judaica. Os judeus eles já estavam sendo perseguidos também, juntamente com os cristãos. E alguns judeus que não concordavam com o cristianismo, eles foram os primeiros perseguidores da igreja cristã, eles começaram, não todos, mas alguns começaram a denunciar os cristãos. Por isso que João aqui fala de alguns que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga é a igreja judaica, ok? Então, a terceira igreja, Pérgamo, localizada a 80 quilômetros ao norte de Esmirna e construída sobre uma colina de 300 metros de altitude, em formato de cone, considerada o centro do culto pagão. O templo de Zeus, ele foi construído nessa cidade. Inclusive esse templo construído, né, para Zeus, ou também chamado de Templo de Pérgamo, se você digitar no Google ali, né, dá uma googada, você vai ver que esse templo ele foi todo praticamente removido e reconstruído em Berlim. No museu ali de Berlim tem o templo a Zeus todo construído e existem muitas fotos desse templo. Por isso que quando a Bíblia fala de Pérgamo, verso 13, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás é referência a esse templo de Zeus, aonde, como eu disse para vocês, ela era uma referência do culto pagão. Aqui depois no verso 13 também fala de Antipas, que Antipas foi morto. A tradição diz que esse pioneiro da igreja cristã, esse líder da igreja de Pérgamo, ele foi jogado dentro de um touro, né? Era um touro de bronze, e aí atearam fogo. E ali, então, ele morreu dentro desse touro de bronze, queimado ali, ou cozinhado, né, dentro desse touro de bronze. A palavra Antipas
pode significar uma única pessoa, como também a palavra antiparter pode significar todos aqueles que eram cristãos ou que compartilhavam da mesma fé. Está prestando atenção? Que João pode estar fazendo referência a muitas pessoas que morreram, porque elas se negavam a adorar o imperador. E por se negarem a adorar o imperador em Pérgamo, eles eram perseguidos. Olha só aqui, contra ti, verso 14, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aí o verso 15 novamente cita os nicolaítas presentes também ali em Pérgamo. Era um centro do paganismo. Queridos, nós precisamos ter em mente, a gente fica pensando no mundo cristão em que nós vivemos, e quando nós colocamos a mente naquela época do primeiro século, temos que entender que a religião grego-romana, ela já existia séculos antes do surgimento do cristianismo. O panteão grego, ok? E outros panteões, tanto o egípcio como o assírio, o babilônico, eles existiram, né, milênios antes do cristianismo. Então o cristianismo ele surge não num lugar estéril, onde não havia nenhuma religião. Ele surge num lugar onde já havia uma religião estabelecida, deuses estabelecidos. E agora, então, a conversão começa a acontecer e algumas pessoas começam a perverter. Assim como Balaão quis converter ou prostituir, trazer as pessoas para a prostituição, ok? Converter os israelitas à prostituição. Aqui também, nessa igreja de Pérgamo, havia pessoas que queriam também, além de comer coisas sacrificadas a ídolos, eles também estavam querendo uma religião onde associava o prazer carnal, assim como os nicolaítas, né, achando que não teria problema com o espiritual. Queridos, nós somos um único ser, nosso físico, mental e espiritual, tudo está relacionado, está bem? Vamos para outra igreja de forma rápida, porque temos muita coisa a ver ainda nessa noite. A quarta igreja, Tiatira, a cidade abrigava muitas corporações comerciais. Cada uma dessas corporações tinha a sua deidade patronal. Presta sua atenção, tinha muitas empresas e cada empresa tinha o seu Deus. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Então, esse é um problema seríssimo a ponto de que a idolatria era muito grande. E aqui, de forma muito rápida, no verso 20, acompanha lá comigo, estamos no capítulo 2 ainda, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quem foi Jezabel? O nome Jezabel é um nome judaico. E aqui nós estamos falando de uma igreja grego-romana. Então, foi um apelido que João deu para um movimento que havia dentro da igreja, também semelhante às igrejas anteriores, voltados para a prostituição e também para a idolatria. Aquilo que Jezabel no passado também havia feito ali, quando era a esposa de Acabe. Vamos para a próxima igreja, a quinta igreja, Sardes. Nos tempos antigos, Sardes se orgulhava de ser uma cidade quase inconquistável. Isso porque a cidade ficava assentada sobre um monte íngreme e de difícil acesso. O fato dessa cidade ser de difícil acesso e ela ser, né, uma cidade inexpugnável, quase que inconquistável, pode voltar aqui para a minha tela, fez com que ela também se prejudicasse em outros meios. Tanto o comércio faliu, como a própria igreja em Sardes era uma igreja muito fraca, porque a cidade que teve um momento glorioso, na época de João, ela era uma cidade e também uma igreja, de certa forma, fraca. E aí, o que é falado para eles, no capítulo 3 agora, no finalzinho do verso 1, diz assim, que tens nome de que vives e estás morto. Achou aí? No final, capítulo 3, no final do verso 1, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui João estava condenando a hipocrisia
aquela pessoa que diz viver algo, mas não vive, né, aquilo que prega. A igreja de Sardes, então, estava vivenciando esse problema. Filadélfia, sexta igreja. O comércio era muito forte. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul. A igreja de Filadélfia, ela também era uma igreja que quis permanecer, fez de tudo para permanecer fiel. Vai lá comigo no verso 9, 3 verso 9. Tem algumas coisas aqui que nós podemos tirar de lição. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Olha só, antes, né, já tinha sido citado. E nesse caso de Filadélfia, eles queriam permanecer fiéis, mas haviam pessoas dentro ali da igreja ensinando coisas erradas. E aqui João chama eles de sinagoga de Satanás. Chegamos à sétima igreja, e essa sétima igreja é Laodiceia. Coloca na tela para que eu possa fazer a leitura e as pessoas acompanharem. Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor, especializado em câmbios de ouro e moeda estrangeira. No coração da cidade ficava uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo, famosa por curar os olhos a partir de um colírio, à base de sulfato, abundante na região. Possuía também um centro têxtil, que produzia tecidos finos. A igreja de Laodiceia, ela era conhecida por ser uma igreja rica e também uma igreja abastada. E aí foi quando João então fala para ela que você pensa que você é rica, mas na verdade essa riqueza que você tem, terrena, né, ou terrestre, o ouro, a prata, de nada vale. E aí é quando Jesus, então, ele dá os conselhos, né? Eu aconselho de que de mim compre isso, compre aquilo, compre o colírio, compre roupa, compre, né, as vestes, compre o ouro, porque era uma igreja também que achava que por si só conseguiria vencer as dificuldades. Queridos, chegamos agora à terceira compreensão. E aí a quarta eu vou só citar, mas a terceira compreensão nós temos ainda 15 minutos. E esses 15 minutos, eles serão muito intensos. Eu preciso que você retome a sua concentração, porque agora nós falaremos de profecias, ok? Eu citei as igrejas como a parte histórica, igrejas reais, da época de João, com os seus problemas reais. Mas agora, a terceira compreensão é a visão profética. Cartas endereçadas às igrejas que representam períodos históricos. E essas igrejas, elas possuem os mesmos problemas. Pura, perseguida, herética, apostatada, protestante, reformadora e fria. Período agora, então, quando nós estudamos as mesmas igrejas, nós vamos repassar as 7 igrejas, mas com uma visão totalmente diferente. Porque cada igreja representa um período profético da história. Está prestando atenção? Por isso que lá no 1,19, eu vou voltar aqui. 1,19, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Por isso que para João foi dito, algumas coisas que você vai escrever, João, é para a igreja que está vivenciando hoje. Mas outras coisas, elas serão para o futuro. E agora nós entramos neste futuro, que é a questão profética. O período representado pela igreja de Éfeso, pode colocar tela cheia, para que as pessoas consigam ler direitinho. É do período do ano 31 até o ano 100. Essa igreja representa o período desde a morte de Cristo até a morte de João, que foi o último dos apóstolos. Essa igreja, ela é uma igreja, a igreja de Éfeso, ela foi considerada uma igreja pura. Por quê? Porque ela vivenciou o período dos apóstolos, ela teve a pureza apostólica. É uma igreja que teve ali os discípulos para ensinar, para tirar as dúvidas, pessoas que vivenciaram, que conheceram Jesus. Elas podiam dizer, não, eu senti o hálito de Jesus, eu toquei em Jesus, eu senti a textura do cabelo de Jesus. Pessoas que vivenciaram, que davam testemunho na primeira pessoa. Então os membros dessa igreja eram os próprios discípulos, ok? Então essa igreja era uma igreja pura. E vem o conselho, por isso que nós lemos, tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. Realmente a igreja, pode passar ali a tela? Pode deixar em tela cheia que temos algumas informações.
A igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, foi a igreja dos discípulos. Praticamente todos os discípulos foram martirizados. João foi o único que teve morte natural. Pedro e Paulo morreram dentro desse período em Roma, por ordem do imperador Nero, por volta do ano 67. No mesmo período desta igreja, Jerusalém foi destruída ali por Tito, né, a mando de Vespasiano. Então, os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, porque o templo local que foi saqueado, né, ali eles tiveram que sair daquele local de adoração. Os cristãos também na época, eles também foram perseguidos de forma muito especial na época de Nero, também Cláudio, que um outro imperador que foi terrível. Eles construíram ali o Coliseu Romano, onde milhares de cristãos foram mortos. Uns mortos à espada, outros em batalha contra gladiadores armados, ou até mesmo através ali colocados para serem devorados pelas feras. Essa igreja, a igreja de Éfeso, pode retornar aqui? A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que teve a pureza apostólica, mas ela foi duramente perseguida. E mesmo assim, ela se manteve fiel. A segunda igreja é a cidade de Esmirna. Tela cheia de novo. A cidade de Esmirna representa o período do ano 100 até o ano 313. Então a primeira igreja veio até o ano 100. O que aconteceu no ano 100? Nós acreditamos que no ano 100 foi o período da morte de João, o último discípulo. Então, com a morte de João, então para frente, até quando, pastor? Então, a limitação dessa igreja. A igreja de Esmirna viveu esse período e viveu um período de grande perseguição também. Diocleciano, ele promoveu uma grande perseguição. Havia algo chamado ali, deixa eu só pegar essa informação exata para falar para vocês. Era uma tetrarquia, ok? Onde Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, eles governavam Roma. E no ano 303, eles fizeram um decreto aonde eles tiravam todos os direitos dos cristãos, os direitos legais, e agora então os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. Vá para a sua Bíblia, é muito importante que você leia comigo, capítulo 2, verso 10, quando fala aqui de Esmirna. 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ok, então aqui nós vimos que essa igreja ela seria duramente perseguida. E quando em profecia nós usamos o princípio que cada dia em profecia ele significa um ano, então essa igreja ela deveria sofrer uma grande perseguição durante um período de 10 anos. Será que isso de fato aconteceu? Nós temos a data de início, o ano 303, quando Diocleciano promoveu essa grande perseguição dentro daquela tetrarquia, né? Roma era dividida em 4 imperadores e todos eles decidiram que iriam realmente destruir os cristãos. Queridos, a Bíblia ela é fantástica. Se o ano 303 foi o ano inicial, algo deveria acontecer no ano 313, correto? Preparando o ano 313, Constantino, que era um dos imperadores agora, ele estava numa batalha contra Magêncio. Essa batalha ela foi conhecida como a Batalha da Ponte Milvia, no dia 28 de outubro do ano 312. E quando ele estava nessa batalha, ele teve uma visão, e ele teve essa visão, era um símbolo como se fosse uma cruz, e estava escrito, com esse signo, ou com este símbolo, você vencerá. Isso fez com que Constantino, ele se convertesse ao cristianismo, ele entendeu, e aí ali todos os soldados fizeram um símbolo da cruz nos seus escudos ou nas suas armaduras, e ele realmente venceu. E no ano 313, agora, no mesmo mês do decreto de Diocleciano, sai o Edito de Tolerância de Milão. Algumas pessoas chamam de édito, né? Ou edito. Eu já pesquisei, as duas formas estão corretas. Então, o Edito de Milão saiu no mesmo mês
do ano 303, 10 anos depois, cumprindo a profecia de que eles seriam postos à prova e teriam tribulação de 10 dias. O Edito de Milão declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição. E agora, a igreja cristã, ela deixava de ser perseguida e ela passava agora a ter direitos. Só que algo aconteceu. Aquela igreja que antes era perseguida, que não tinham direitos nenhum, né? Agora, com Constantino se convertendo ao cristianismo, essa mesma igreja que antes era perseguida e não tinha direitos, além de ter direitos, ela agora recebe autoridade. E aí começa a acontecer algumas coisas que começam a mudar a história do cristianismo. E isso é representado pelo período da igreja de Pérgamo, do ano 313 até o ano 538. 313 ao ano 538. O que acontece? Esta igreja representa o período desde a assinatura do Edito de Tolerância de Milão até o início da supremacia papal. Agora começou a surgir os papas, começa então a surgir os líderes religiosos que começam inclusive a colocar sobre si a autoridade de um Deus, ou a autoridade de Deus. No ano 380, Teodósio I promulgou um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Olha que interessante. Antes era uma igreja perseguida, agora eles são a igreja exclusiva do império e passam a ser agora os perseguidores. E no ano 392, por meio do Edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se ilegais. Então, o perseguido passou agora a ser o perseguidor. Se antes os pagãos perseguiam os cristãos, agora os cristãos começam a perseguir os pagãos. Só que durante esse mesmo período, aí isso é contado num livro de Edward Gibbon, a história do declínio e da queda, né, do Império Romano, ele conta que entre o ano 352 e o ano 476, Roma, ela perdeu o seu poder de império, porque ela foi invadida por 10 tribos bárbaras. Você pode olhar aqui atrás, nesse mapa, e aí na sua tela então agora, o Império Romano, o antigo Império Romano agora, ele se fragmentou, ele perdeu o seu poder, porque ele foi invadido por 10 tribos bárbaras. Ah, pastor, mas eu queria conhecer mais sobre isso. Nós vamos estudar ainda, na sequência desse estudo, mais para frente, quando estivermos falando tanto dos 7 selos, quando falarmos também das 7 trombetas, nós vamos estudar sobre essa fragmentação do Império Romano. Está bem? Mas no ano 533, o Edito de Justiniano, declarando o Papa João II como o cabeça de todas as igrejas. Se antes cada igreja tinha um líder, mas agora se cria uma única pessoa que é o líder de todas as igrejas. E no ano 538, aquelas tribos bárbaras que invadiram inclusive Roma, foram 3 tribos que invadiram a capital, elas foram tiradas, né? Foram os ostrogodos os últimos a serem tirados. E agora então o Papa começa a reinar em Roma. Chegamos então ao final desse período desta igreja. Passamos para a cidade de Tiatira. Essa igreja representa o período desde o início, então, deste momento onde se cria o Papa, até o movimento da Reforma Protestante. Muitas coisas aconteceram durante este período. A igreja, eu lamento muito que nós temos só 5 minutos e eu preciso passar ainda essas igrejas e encerrar. Eu gostaria muito, mas eu penso que nos próximos estudos eu ainda volto, aos pouquinhos, dando várias pinceladas. Tem muita coisa importante que precisa ser vista. Para essa igreja, durante este período, a igreja representada por Tiatira é o período da Idade Média, até o período da Reforma. Neste período, a igreja começou a mudar várias coisas. Começou a colocar as tradições humanas e tirando a fidelidade à Bíblia, tradições e costumes infiltraram na igreja cristã. Neste período, o sábado já havia sido trocado pelo domingo. Mas como que aconteceu isso, pastor? Constantino teve uma grande influência em relação a isso, quando ele juntou, né, a adoração ao Deus Sol, para ser adorado também junto ali com
o sol invicto, né, juntamente com o nascimento de Jesus Cristo e o dia da ressurreição de Jesus Cristo, mas isso antecede a Constantino. Não devemos colocar toda a culpa em relação a isso. Quando em momentos de perseguição, em fases passadas, os judeus eles tinham a liberação do império para cultuar, os cristãos não. Então os judeus eles começaram a perseguir os cristãos. E aí os cristãos, eles para não serem parecidos com os judeus, resolveram adorar, começaram do nada, não, porque nunca houve um ensinamento bíblico sobre isso. Começaram aos poucos migrar para o domingo, até que lá depois em Constantino isso passou a ser de fato. E isso se perpetuou nesse período da Idade Média. E as pessoas que resolviam permanecer fiéis às palavras, ou à palavra de Deus, elas eram perseguidas. Eu cito aí os valdenses e também os albingenses. Se você pesquisar albigenses, você vai encontrar eles também como os cátaros. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas, e eram muitas pessoas, eles foram duramente perseguidos, tanto ali na França, na Itália, na divisa com a Suíça e em outros lugares, porque eles desejavam seguir a palavra de Deus, mas a igreja dominante na época, que era o poder papal, os perseguiram, né? E ali veio a Inquisição e tantas outras coisas. Até que nós chegamos ao ano de 1517, com Martinho Lutero, aonde ele fixou na igreja ali de Wittenberg, né, as 95 teses da justificação pela fé. Chegamos então ao período da igreja de Sardes. Esta igreja representa o período desde o movimento da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal. Lembra da igreja de Sardes que eu falei que Jesus disse que ela era uma igreja que vivia de hipocrisia? Sardes realmente era uma igreja que tentou promover a reforma. Só que cada um só reformou uma parte. E cada um, por exemplo, Martinho Lutero, ele era contra as indulgências. E quando surgiram, por exemplo, os anabatistas, que entendiam que o batismo deveria ser por imersão, os próprios luteranos agora perseguiram os anabatistas, que perseguiram os presbiterianos, que perseguiram os metodistas. Então, uma igreja que se propôs a ser protestante e reformista, mas cada um resolveu reformar só aquilo que lhe interessava. Por isso que na Bíblia nós encontramos Jesus condenando, né, a igreja de Laodiceia, porque ela vive em hipocrisia. Houve também, nesse período, um grupo que permaneceu fiel. Podemos citar os huguenotes, ok? E os huguenotes, eles foram duramente perseguidos mesmo no período da Reforma. No período da Reforma surgiu algo chamado de Contra-Reforma. A Igreja Católica, que era o poder religioso, tanto religioso como o poder civil também, político-religioso, eles reagiram. E no dia 24 de agosto de 1572, a mando ali da rainha Catarina de Médici, houve um grande massacre. Em uma única noite foram mortos 30 mil pessoas que desejavam permanecer fiéis à palavra de Deus. Dentro de um período de 3 meses, 70 mil pessoas foram mortas. E o que entristece é que tudo isso foi com o consentimento da igreja. Até chegarmos ao ano de 1798, quando o Papa Pio VI ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Ali os generais, tanto o Berthier como o Servani, eles, a mando de Napoleão, foram e prenderam o Papa Pio VI. Então nós chegamos ao final desse período da igreja, do ano 1517 até o ano 1798. Estamos na penúltima igreja. Me dá mais 2 minutinhos aí. Cidade de Filadélfia, 1798 até 1844. Esta igreja representa o período desde o fim da supremacia papal, com a prisão do Papa, até o grande desapontamento milerita de 1844. Dentro desse período da igreja de Filadélfia tem um texto que eu acho maravilhoso, verso 8, capítulo 3, verso 8, quando diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa igreja, ela estava vivenciando o período que antecedia
a mudança de fase do ministério de Jesus Cristo. Nós entendemos que no ano de 1844, Jesus passou pela porta do santo para o santo dos santos. Por isso que aqui está dizendo para esta igreja que vivia antes, ou que vivenciou antes de 1844, que diante de ti, ou seja, à sua frente tem uma porta. Ok? Que era a porta que Jesus passaria, exercendo o seu ministério. Esse período da igreja de Filadélfia foi um período de grande reavivamento. Surgiram muitos pregadores, Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, e de forma muito especial, esse fazendeiro batista chamado Guilherme Miller, aonde ele fez um estudo aprofundado das profecias de Daniel, e houve um grande reavivamento. Em estudos futuros, nós estudaremos com mais detalhes esse momento da história. A última igreja, cidade de Laodiceia. Esta igreja representa o período desde o desapontamento milerita de 1844 até a volta de Jesus Cristo. A palavra Laodiceia é um termo grego que significa o povo do juízo, ou julgamento do povo. Então, por isso nós entendemos que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos tempos. É a igreja que estará vivenciando, é a igreja que nós pertencemos, de 1844 para cá. Porque é a igreja que termina, não tem a 8ª igreja. Nós somos a 7ª igreja. E ela vai até o dia da volta de Jesus Cristo. Queridos, terminamos assim a 3ª compreensão das visões proféticas. Cartas endereçadas às igrejas que representam períodos históricos. E eu termino agora citando para você, pode mudar a tela, a 4ª compreensão. A 4ª compreensão profética. Qual é essa 4ª compreensão? Uma única carta endereçada à igreja em tempos diferentes, mas que representam a situação da igreja. Essa 4ª compreensão, pode voltar aqui para mim, e agora já estamos encerrando de fato. Queridos, lá em Éfeso, a igreja pura, havia pessoas que eram hereges, haviam pessoas apostatadas. Então, ao longo das 7 igrejas, ninguém foi uma única coisa. Todas as igrejas, elas tiveram o seu momento de perseguida, herética, apostatada, protestante. Nós estamos vivenciando um período de uma igreja chamada da Igreja Fria. E eu quero falar para você. Ah, pastor, então eu sou um laodiceano. Não. Todas as cartas foram escritas para nós. Não existe uma única carta para nós. Porque dentro da igreja de Laodiceia existem aqueles que estão procurando ser puros. Dentro da igreja de Laodiceia tem aqueles que querem ser os reformadores, querem ser os protestantes, assim como também hoje, infelizmente, existe aquele apostatado, existe o herege e existe também o frio. Qual é a solução? Queridos, todas as cartas. Está com a sua Bíblia aberta? Olha que coisa fantástica. Todas as cartas. Desde a primeira carta a igreja em Éfeso, lá no verso 7 fala ao vencedor. A igreja de Esmirna, no verso 11, fala ao vencedor. Todas as cartas têm a frase, pode voltar aqui para mim, todas as cartas têm a frase ao vencedor. E você percebe que essa frase, ela está também no singular, e ela não está no plural. As cartas, elas foram endereçadas às igrejas, a um grupo de pessoas, mas a salvação ela é individual, a salvação ela é única, cada pessoa decide por si. Então você vive o período de Laodiceia, mas é você que decide se você vai ser frio, é você que decide se você vai ser um herege, um apóstata, é você que decide, não, eu quero ser puro, eu vivo nos últimos tempos, mas eu quero viver como uma igreja santa, que Deus chamou para viver à altura de ser o seu filho. Por isso que a promessa é ao vencedor, porque a salvação, ela é individual. A carta foi escrita para as igrejas, mas a aplicação e a aceitação, ela é individual. Mas pastor, o que eu devo fazer? Para todas as igrejas, a solução sempre foi: eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, a vitória só vai acontecer para aqueles que aceitam o convite de Jesus Cristo. Não sei qual é o período de igreja que você está vivendo, não sei qual é o momento que você está enfrentando, mas a solução da vitória é Jesus Cristo. Que nessa noite você possa se entregar completamente para Jesus, para que Ele possa fazer a obra dele, não a sua vontade, não a sua, que eu digo você, a sua vontade, mas fazer a vontade dele na sua vida. E para isso precisamos abrir o nosso coração. Não quer você hoje também ser um vencedor? E ter as promessas da coroa da vida? A promessa de um novo nome? A promessa de sentar num trono? Essas promessas, elas são para nós também, queridos. Que Deus te abençoe. Que você aceite o convite de Jesus nesta noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, encerramos aqui, Senhor, a segunda noite de estudos. Estudamos sobre as 7 igrejas. Pai querido, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que escrutina cada coração, sabe quem nós somos, sabe em que momento que estamos vivenciando. Se porventura, Senhor, nesta noite estou falando para alguém que está frio, que o poder e o calor do Teu Santo Espírito possa transformar a vida desta pessoa. Se tem alguém que está afastado de Ti, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz e aceitar o Teu convite de abrirmos a porta do nosso coração para que o Senhor possa entrar. Abençoe, Senhor, a cada estudante desta noite, que nós possamos continuar firmes neste propósito de conhecermos a Tua palavra. Nos abençoe, porque o estudo tem sido nosso, mas a revelação é de Jesus Cristo. Então, Senhor, continue conosco todos os dias. Clamamos isso em Teu nome. Amém, Senhor.